Graça e paz, eu sou a Sol, enviada da Casa do Pai Anápolis ao Rio Grande do Norte, e eu estou nesta manhã aqui para compartilhar com vocês uma palavra vinda do coração de Deus aos nossos corações. O tema da nossa palavra nessa manhã é Nem Tudo Se Explica. E o versículo base, que nós vamos estar estudando aqui é Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, que diz: Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você já quis saber tudo que Deus tem para fazer na sua vida? Você já tentou explicar tudo? Eu já tentei entender tudo que Deus tem, né? Mas a palavra diz que nem tudo se explica, nem tudo que a gente passa na vida tem uma explicação. E Eclesiastes ele vem falando sobre isso, né? Tu sabes qual o caminho do vento? A gente tem como explicar qual o caminho do vento, para onde que ele vai, como é que ele, como é que é feito esse processo? Nós não conseguimos explicar o caminho do vento, né? Como se formam os ossos no ventre da mulher grávida? Como que é gerado uma vida ali? Por mais que a ciência estuda e tenta explicar, nós não conseguimos explicar. Então são os inexplicáveis de Deus, né? E existem vários inexplicáveis de Deus. E tem uma frase do pastor Luiz Hermínio, que é até do devocional que nós estamos fazendo toda manhã, né? Que é: o reino de Deus é semeado no invisível. Então, o reino de Deus não é feito daquilo que a gente pode ver. Ele é semeado, ele nasce naquilo que é invisível, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. É isso que o pastor Luiz Hermínio fala, né? E o Senhor, ele nos convida a confiar na soberania de Deus, né? Quando o raciocínio humano falha, nós precisamos confiar na soberania de Deus. E o que é soberania de Deus? Soberania de Deus é o poder absoluto, a autoridade suprema e o domínio total de Deus sobre o universo. Significa que ele governa toda a criação, né? Que tudo está debaixo da sua vontade, tudo acontece pela vontade de Deus, porque ele determinou, porque assim ele o fez, né? Nada foge do controle de Deus. Quando nós cremos na soberania de Deus, nós entendemos, né, que Deus, ele controla todas as coisas, que nada fugiu do controle dele. Ainda que às vezes no nosso dia a dia, nas nossas situações, né, nós pensamos assim: nossa, isso aqui que está acontecendo, mas ai Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está enxergando isso aqui? Mas Deus não perdeu o controle. Essa é uma frase que traz muito conforto para nós, né? Deus não perdeu o controle. Ele sabe de todas as coisas. E o que envolve a soberania de Deus? O poder absoluto e a onipotência de Deus. Ou seja, Deus pode fazer tudo o que ele deseja. E nada pode impedir ou frustrar os seus propósitos, né? E às vezes a gente ouve falar muito sobre porque você tem livre-arbítrio, né, livre escolha e tal, e não estou aqui para discutir sobre livre-arbítrio e soberania de Deus, e nem predestinação, não é nada disso, mas quantas vezes na Bíblia nós vemos o poder de Deus e a vontade de Deus e a soberania de Deus sendo maior do que a vontade do homem. E uma das histórias que mais me chama a atenção na Bíblia é a história de Jonas. Porque Jonas, Deus manda ele para Nínive, né, para pregar uma mensagem, pregar uma palavra, e ele fala que ele não vai, e ele decide entrar num outro navio para ir para uma outra cidade, para a cidade de Tarsis, né? E no meio daquilo ali tudo, Deus age de uma tal forma que coloca ele dentro da barriga de um peixe, né? De um grande peixe, que a palavra fala. E ali a gente vê a soberania de Deus atuando. Que naquele momento, Jonas, ele fala que se sentiu no inferno. E naquele momento, ele toma a decisão de cumprir a vontade de Deus. Então, onde estava a livre escolha de Jonas quanto a isso, né? Nós não conseguimos ver ali uma livre escolha, nós conseguimos ver uma soberania de Deus operando. Então, a soberania de Deus, ela vai além da vontade humana. Por mais que você deseje algo, por mais que você queira alguma coisa, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer a sua vontade sempre, né? E isso nos traz paz ou nos traz angústia? Como é que é, né, no nosso coração? Porque no meu coração traz paz saber que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, que no final ele sempre governa todas as coisas, né? Então, o que envolve a soberania de Deus? O governo da história. Deus dirige ativamente o tempo, a natureza e os eventos humanos para cumprir os seus desígnios. Então, a soberania de Deus, ela fala sobre Deus governando até os eventos da natureza, de tudo que acontece. Teve um furacão, a Terra agora está aquecendo, né? O sol e as temperaturas e, né, a geleira lá está derretendo, mas a palavra está dizendo para nós
que a soberania de Deus, ela vai nisso aí. Deus governa todas as coisas. Então, tudo que está acontecendo, ele não perdeu o controle, ainda que a gente possa achar que ele perdeu o controle, né? A autoridade legítima. Como Criador, ele possui o direito soberano de dispor de todas as coisas e criaturas conforme sua soberania. Então, como Criador, ele é o Criador de todas as coisas, ele pode fazer do jeito que ele quiser, ainda que a gente não concorde com aquilo que ele decidiu, né? Ainda que a gente ache assim, não, Deus não está fazendo certo. Mas ele é o Criador, então ele tem o total poder em suas mãos de fazer do jeito que lhe agrada, né? E Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é o Senhor, Deus, falando para a nação de Israel, tá? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o Senhor falando para a nação de Israel e falando para nós aqui hoje, que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. E isso impera a soberania de Deus, porque às vezes a gente está pensando aqui, ó, localmente, né, olhando para a situação do jeito que ela está acontecendo aqui, ó, no nosso dia a dia. E Deus, ele está vendo no todo, ele está vendo na eternidade, ele está vendo além do que os nossos olhos podem contemplar. E é isso que o Senhor está falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos, os meus pensamentos também são mais altos. É isso que o Senhor está falando para nós aqui através dessa palavra. E Deuteronômio 29 também diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigam todas as palavras desta lei. Então, Deuteronômio 29 diz que existem coisas encobertas que pertencem só ao Senhor. E por que eu queria falar sobre isso? Porque o tema da nossa palavra hoje é: nem tudo se explica. Então, muitas coisas Deus não vai te falar. Muitas coisas a gente fica esperando, às vezes, uma resposta de Deus. Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falando, eu falei assim: você já falou com Deus? O que o Senhor falou com você nessa situação? E ela falou: Deus está em silêncio, total silêncio comigo. Eu falei: então, enquanto ele permanece em silêncio, você permanece fiel, porque a gente sabe que ele sempre sabe o que ele está fazendo, né? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E nesse contexto que nós estamos estudando aqui, né, de que nem tudo se explica, a palavra está dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29. Coisas encobertas pertencem ao Senhor. Existem coisas que o Senhor não vai revelar para nós, porque nossa mente é limitada, porque nós somos limitados. Então, nem tudo Deus vai revelar e falar tudo para você, dos passos que você precisa fazer. Então, o que nós precisamos? Confiar, né? Que Ele é soberano, que Ele governa todas as coisas, que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, né? E o significado desse versículo, né? O que são coisas encobertas? O segredo e os planos de Deus não explicam, que não são explicados, e só Ele conhece, ou seja, só o Senhor conhece. Existem segredos que só o Senhor sabe o que está acontecendo ali, né? Coisas reveladas, a lei e a vontade de Deus que foram mostradas aos seres humanos para serem obedecidas. Então, quais são as coisas reveladas a nós e aos nossos filhos que esse versículo de Deuteronômio 29 está falando? Existem coisas que são reveladas, que Deus revelou ao homem. Então, a sua lei e a sua vontade, a vontade de Deus, ela está revelada na palavra. Se a gente lê a palavra, se a gente buscar a palavra, se a gente buscar entendimento na palavra, nós vamos entender a vontade de Deus para diversas coisas, né? E a sua lei, que não muda, né? Jamais mudará. A lei do Senhor, ela é eterna, então isso não muda. Então essa é a vontade de Deus revelada ao homem. Mas existem coisas que não são reveladas ao homem, que são segredos do coração do Senhor, né? E qual que é o dever humano? Seguir os ensinamentos dados por Deus e ensiná-los aos seus filhos, sem tentar adivinhar o que é secreto. Então, eu vejo muita gente, às vezes, tentando adivinhar coisas, assim, tipo, perguntas. Esses dias a gente estava no estudo bíblico, né? E as perguntas, né? Como que Noé colocou os animais dentro da arca? A gente até riu, achei engraçado, né? Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? É umas perguntas, assim, que não tem na Bíblia, não relata, né? Essas coisinhas pequenas. E às vezes, não que a gente não possa questionar, a gente pode até questionar, estudar, né? E descobrir coisas a mais ali da palavra. Mas existem coisas que são primordiais, às vezes a gente deixa de buscar o primordial, que é cumprir a lei de Deus, né? E vai procurar coisas aleatórias que não vão nos levar a lugar nenhum, até discussões fúteis que não nos levam a lugar nenhum, né?
e a necessidade humana de controle. O ser humano gosta de respostas lógicas, cronogramas e razões exatas para cada dor ou vitória. Então a gente gosta disso, a gente gosta de ter o controle de todas as coisas. Mas aí vem a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela implica que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu não preciso saber de tudo. E a confiança e a fé em Deus é quando eu não preciso saber de tudo para acreditar. Lá em Hebreus capítulo 11, né, ele vai falar sobre o que é a fé ali. E um dos textos que eu mais amo ali é quando ele fala que a fé é a certeza daquilo que você não vê. É você ter certeza, você não está vendo, mas você acredita, você crê, mesmo que você não veja, você acredita naquilo ali. Então, a fé é isso, é acreditar no invisível, naquilo que você não está vendo, né? E nisso, nós demonstramos que cremos na soberania de Deus. Quando nós temos fé naquilo que nós não estamos vendo, nós acreditamos naquilo que não está sendo mostrado para nós, né? E aí vem um choque de realidade. Às vezes, passamos por vales onde as contas não fecham. Parece que não está encaixando, né? A lógica falha e nenhuma resposta parece suficiente. Sabe aqueles momentos na vida assim que você fala assim, Deus, não tá batendo, a conta não tá fechando, o negócio não tá encaixando, isso aqui não tá dando certo. Então aí nesse momento é que a gente precisa exercitar a fé. Ele não nos deve explicações, ele nos pede confiança. Há momentos em que o silêncio de Deus, ou o mistério da sua vontade, exige apenas entrega. Então, às vezes a gente quer que Deus explique tudo, mas assim, ele não nos deve explicações. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. E é nisso que implica quando a gente realmente acredita na soberania de Deus, né? E eu queria, para a gente fazer o fechamento aqui, falar sobre um homem que teve que acreditar na soberania de Deus, porque a história dele é muito forte, né? A palavra fala no livro de Jó, que tem na Bíblia, né? Conta a história de Jó. Vou só contextualizar, a história é linda, né? Mas tem 42 capítulos, se eu não estou enganada. Mas vale muito a pena ler todos os capítulos, porque é uma história linda. A palavra diz que Jó era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor. E ali, Jó passa por uma prova, né? De fé. Porque ele tinha tudo, ele tinha riquezas, ele tinha filhos, ele tinha muitas coisas. E de repente, né, o diabo, o inimigo, ele arma contra Jó para tirar tudo que Jó tinha. E era uma prova de fé que o inimigo vira para Deus e fala assim, eu quero ver se você tirar tudo que ele tem, se ele vai continuar te amando e te adorando. E eu quero que você se coloque nesse lugar de Jó, né, que muitas vezes nós passamos por situações assim como Jó. E ali a palavra diz que Deus permitiu, falou, tudo bem, vai lá e tira tudo que ele tem. E o inimigo tocou em tudo que Jó tinha, né? O inimigo tocou em tudo e Jó perdeu tudo. Perdeu as casas, perdeu os bens, perdeu os filhos, né? Os filhos de Jó morreram. E a única coisa, né, que ficou foi a esposa de Jó. Mas o resto ele perdeu tudo. E ali a palavra vai falando que Jó... Muitos pregadores falam assim, porque Jó não pecou contra o Senhor, né? A Bíblia não relata assim um pecado em si, mas Jó questiona a Deus, né? No livro de Jó, capítulo 10, no versículo 1 ao 3, eu vou ler aqui pra gente contextualizar isso aí, ó. Jó fala assim, ó, capítulo 10, versículo 1 ao 3 de Jó. A minha alma tem tédio da minha vida, ou seja, ele estava assim, entediado da vida. Darei livre curso à minha queixa, ou seja, eu vou me queixar, eu vou falar agora. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contentes comigo. Ou seja, Jó, ele queria saber assim, mas por que, Deus, que o Senhor está fazendo eu passar por tudo isso? Né? Então, faz-me saber o porquê contentes comigo. Ou seja, Deus, por que eu estou passando por isso aqui? Por que eu estou passando por essa situação horrorosa? Né? Ele estava questionando a Deus. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Ou seja, ele estava falando assim, Deus, é bom para o Senhor, parece bom para o Senhor tudo isso que eu estou passando, toda essa situação horrorosa, né, de sofrimento, perder meus filhos, perder meus bens, e aí perder a saúde, né, que por fim ele perdeu a saúde, a Bíblia diz que ele ficou se coçando ali, né, então ele perdeu até a saúde dele, ficava na entrada da cidade ali, como um indigente, né, como uma pessoa menor. E aí ele fala para Deus nesse momento, né, no capítulo 10 de Jó, Jó começa a contender mesmo contra Deus, Jó começa a questionar a Deus. Faz-me saber por que contentes comigo, Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Será que talvez hoje você não esteja, né, nessa situação? Será que nós não estamos também nessa situação de dizer assim, Senhor, por que eu estou passando por isso?
O que foi que eu fiz? Você já se viu nessa situação? Porque eu já me vi, tipo assim, Deus, mas por que eu tô passando por isso? Eu mereço realmente? Será que eu fiz algo assim tão ruim que o Senhor me permitiu passar por essa situação? Então, mas aí, no livro de Jó, nós temos a resposta de Deus, né? Jó, são vários capítulos de Jó questionando a Deus, os amigos de Jó falam com ele e tal, e no capítulo 38 de Jó, no versículo 1 ao 4, Deus dá uma resposta para Jó. Na verdade, todo o capítulo 38 é a resposta de Deus, tá? Mas assim, eu vou ler só um pedacinho aqui, porque é bem grande, mas é muito interessante, né? Então, Jó 38, versículo 1 ao 4 diz: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Por isso que a gente precisa estar atento, né? Quem quer ouvir a voz de Deus, porque Deus fala através da natureza, Deus fala através de coisas, de pessoas, Deus usa pessoas, mas Deus usa também situações, Deus usa o mar, Deus usa a natureza, e aqui Deus falou com Jó através de um redemoinho. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, Deus está falando: quem é você, Jó? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então Deus se encontra com Jó ali, e o pastor Elias, ele estava pregando esses dias, ele até falou assim, Deus virou para Jó e falou assim, tu é macho? Então agora veste roupa de macho, bora conversar como macho, porque Deus fala assim, ó, agora cinge os teus lombos, ou seja, se vista aí de uma roupa como homem e perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Aí olha a pergunta que Deus faz para Jó. É grande, sabe, assim, o texto ali de Jó, capítulo 38, tem muitas lições para nós tirarmos. Mas só essa daqui que nós vamos, para nós finalizar nossa palavra de hoje. Aí Deus pergunta para Jó assim, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu és inteligente. A resposta básica de Deus para Jó. E a resposta básica de Deus para nós hoje. Você está questionando a Deus, querendo saber, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso ou aquilo? Então a pergunta de Deus é para você e para mim hoje é, onde você estava quando eu fiz a terra? Se você é inteligente, me responde, porque foi isso que Deus falou para Jó. Onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu és inteligente. Então tem coisas que Deus não vai nos responder do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Então Jó se arrepende e reconhece o Deus como soberano. Jó 42, versículo 2. Jó reconhece quem é Deus e ele diz assim, ó, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, né? Aí ele mais para frente ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, Jó passou por toda aquela situação porque ele tinha um conhecimento de Deus, o Deus soberano, o Deus que estava lá, né? Mas ele não conhecia Deus como pai, ele não conhecia o Deus de relacionamento. Então ele fala assim, eu conheci você só de ouvir falar, ou seja, ele ouvia as pessoas falar de Deus. Mas aí ele falou assim, agora eu te vejo com os meus próprios olhos, porque através de toda aquela situação, Jó passou a enxergar o poder de Deus, a soberania de Deus, né? E aí ele conclui falando, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então hoje, nessa manhã, a palavra que fica para nós é, bem sei que tudo podes e que nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido na nossa vida, né? E a frase que eu quero deixar para nós finalizarmos é, existem momentos que não cabe explicações, só nos resta confiar na soberania de Deus. O Senhor trouxe essa frase no meu coração e Deus falou muito comigo. Existem momentos que não cabe explicações, só nos resta confiar na soberania de Deus. Então que nessa manhã o Senhor possa fortalecer sua fé e que você possa confiar na soberania de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nós possamos entender que Tu és um Deus soberano, que conhece, sabe de todas as coisas e que cuida de cada detalhe nas nossas vidas. Pai, eu oro por cada pessoa, meu Deus, que está assistindo essa palavra, que possa entender essa palavra, que o Senhor possa cravar essa palavra no coração de cada um. E que nós possamos entender que Tu és um Deus, mas que acima de tudo Tu és um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.